Oi, pessoal! Hoje nós temos o professor Bruno Moura, do Ateliê Diplomático. Bom dia! Bom dia, boa tarde aqui pra gente, né? Então, bom dia para vocês aí, boa tarde aqui pra gente, dependendo de onde cada um estiver. Um prazer estar aqui, né, no podcast da Amanda aqui, no Keep It Blue. E, enfim, espero agregar do modo mais rico possível aí, trazer algumas informações úteis para vocês. Muito obrigada por ter aceito o convite Eu que agradeço o convite. e vamos começar. Vamos lá. Como é que o o senhor se apresentaria? O senhor, eu sou tão velho. Ah, é Não, costume. mas vamos. Não, fica à vontade, tô brincando. É, olha, eu me apresentaria acho que como professor normal de economia, né? Uma matéria meio temida aí para 9 em cada 10 candidatos do concurso e a ideia é trazer esse interesse, essa paixão que eu tenho pela economia e agregar isso tanto a nível mais técnico de prova quanto a nível de carreira e tentar tornar isso uma coisa mais palatável, né? Dentro desse mundo aí do CACD e de quem está tentando começar o seu caminho, quem já está no meio do caminho, quem já errou muito, quem já acertou muito, enfim, fazer uma adequação, vamos dizer assim, para quem tiver interesse em ter um contato com a gente, né? Eu acho que a ideia inicial, desde a criação lá em 2018 desse projeto, né? Eu acho que esse era o foco. Mas, como eu me apresento, como você pergunta, eu acho que nesse formato também. Então, como alguém que está estudando também bastante, eu acho que me preparando de um modo adequado, dentro do possível, né? Com as limitações que todo mundo tem, e procurando contribuir de alguma forma. Né? E a forma que eu encontrei foi essa, pegar a minha área de especialidade e como eu falei, lá atrás, em 2018, juntamente com algumas outras pessoas, montar esse projeto e que acabou se estendendo para curso, etc., e que a gente está retomando agora. Qual a diferença da economia para o CACD de um curso de economia qualquer? Ok, uma boa pergunta. Isso assusta muito o pessoal. No curso de economia, a gente mistura muito. Então, eu brincava até na pós-graduação já, mas na graduação você já vê isso. Os próprios alunos às vezes esquecem que eles estão dentro de um curso de economia e pensam que estão dentro de um curso de matemática ou de física ou de alguma coisa do tipo. Você vê muita linha de métodos quantitativos, muita coisa nessa linha. Né? Então, muito cálculo avançado, álgebra linear e tal, muita estatística. Então, assim, essa modelagem matemática, por bom ou por mau sentido, depende da vertente que você defenda mais, ela veio para ficar, de certo modo, em economia. E, como eu brinco, assim, um bom economista hoje, ele precisa saber muita teoria, ele precisa saber teoria econômica, né, a ideia das escolas de pensamento econômico, mas ele precisa saber muita história, muita política e muito cálculo. Né? E, mais recentemente, eu até diria que programar bem. Programar bem acho que é um pré-requisito para você ser um bom economista hoje. Então, dentro de um curso de economia, você tenta juntar nos alunos todos esses 4 aí pré-requisitos, vamos dizer, e encontrar esses poucos indivíduos que conseguem ao mesmo tempo sentir o mesmo prazer em ler um livro de Machado de Assis, resolver um problema complexo de álgebra linear, gostar de programar em R, em gama estatística, enfim, a gente tem que encontrar esse cara, sabe? E ao mesmo tempo tentar, em cima disso tudo, manter a ideia da teoria econômica para o indivíduo não ficar só perdido em valores, em ideias soltas e acoplar. Eu acho que essa é a questão mais difícil. Isso aí vale tanto para a CACD quanto para o curso de graduação,
é você conseguir colocar na cabeça do aluno o link. Como é que ele linka essas análises para fazer análises econômicas para situações reais, né? Já no caso da prova do CACD, existe um pouco disso também, obviamente, num nível muito mais introdutório. Então, você foge muito dessa parte de cálculo, você foge muito dessa análise matemática avançada. Então, quem está preocupado, porque faz muito tempo que eu vi matemática, faz muito tempo que eu vi função, faz muito tempo que eu vi gráfico. No começo, isso pode até ser um pequeno empecilho, mas o nível, em termos técnicos, de métodos quantitativos, de um modo geral, vamos dizer assim, ele é muito leve na prova do Itamaraty, né? A prova do Itamaraty ela vai ter um peso grande, sim, né? Dentro daquela interdisciplinaridade que ela cobra, já é uma coisa natural da prova, e vai cobrar um entendimento seu dos modelos, mas aquele entendimento mais da coisa econômica, do problema econômico, e não de que ferramenta, de que método, de que análise matemática você utilizou para chegar ali. Então, pegando um modelo clássico, por exemplo, para ilustrar, você pega um modelo clássico de macroeconomia, como o modelo ISLM de curto prazo, né? De crescimento econômico de curto prazo, determinação de produto, tem toda a montagem matemática por trás daquele modelo, tem como você estimar aquele modelo em computador, mas a nível de CACD, você entender bem a dinâmica do modelo SLM, como surgiu aquela ideia, o que é que aquele modelo criticava, por que aquele modelo foi revolucionário, porque partiu de uma ideia keynesiana. Então, assim, você vai buscar mais uma teoria, né, dentro da teoria econômica pura mesmo, né, por mais que você estude por manuais, e essa parte matemática ela fica muito abaixo. Então você pode até ter uma barreirinha ali no começo, mas na parte microeconomia, para entender um pouquinho ali. Acho que, em resumo, Amanda, eu diria que se você der uma revisada básica, assim, vamos dizer, em alguma coisa de segundo grau, uma coisinha de função bem rápida, uma coisinha ali de geometria analítica bem rápida, você resolve seu problema em termos de matemática para a prova de economia. De resto, você tem que entender economia propriamente dito. Entender o que é taxa de juro, o que é PIB, como agregados macroeconômicos se relacionam, quais modelos explicam o comércio internacional, quais são utilizados, quais não são mais, por que deixaram de ser utilizados, etc. E na parte da economia brasileira também pesa bastante a questão flerta muito na questão da história econômica, né? E você vai buscar um pouco, beber um pouco ali na fonte de história brasileira, né, que acaba sendo assunto da prova também, e você vai ter que fazer essa ponte sempre na parte da economia brasileira, porque vai ser uma parte mais histórica mesmo que eles vão cobrar. Nada impede que eles cobrem, é uma coisa que a gente está vendo também, que sejam cobradas questões no nível teórico mais moderno, mais contemporâneo, de questões mais contemporâneas com relação à economia brasileira, mas dentro do que se convencionou chamar no edital de economia brasileira, essa parte histórica ela ainda pesa muito. Então, ler um livro de um Celso Furtado é tão importante quanto você pegar um livro clássico que a gente utiliza para a prova, que é aquele A Ordem do Progresso. O pessoal acha muito complicado, porque é um livro muito técnico, é um livro que a gente usa, inclusive, no curso na graduação de Economia. Enfim, mas ainda assim fica naquela parte mais histórica, mais descritiva, né? Com dificuldade ou outra ali de entender alguma tabela, algum gráfico, mas dificuldades que podem ser superadas se você tiver uma base boa dessa teoria econômica que a gente fala. Então, acho que o importante para quem está focando só na prova não ficar alucinado com esse negócio de matemática, isso não existe, tá? A matemática vai precisar ali é muito rasteira para o nível da prova. O que você precisa pegar forte mesmo, né? Nessa questão de entender os modelos, entender as teorias. Eu acho que isso pesa bastante e dentro desse entendimento conseguir fazer o link com algumas situações do mundo real, algumas situações que já aconteceram ou estão acontecendo, enfim, fazer esse link de um modo mais descritivo, vamos dizer assim, certo? No mais, o que pode cair é alguma coisa ali em balanço de pagamento, que conta de somar e diminuir, a álgebra básica não vai matar ninguém, né? Eu acho que é isso. Então, como é que você aconselharia ideias para alguém começar
estudar pouco a pouco a economia do CACD? É uma boa pergunta. Para quem está começando mesmo, para quem está iniciando, assim, nunca abriu um livro de economia na vida ou está buscando alguma ideia, o que eu recomendo é que você, primeiro, você divida aquela parte do edital de economia. Então, você realmente divida em quatro partes, vamos dizer assim. Vamos dividir em microeconomia, em macroeconomia, em economia internacional e em economia brasileira, né? É, apesar de já serem matérias por si ali que vão fazer o corpo do estudo para o concurso, e são disciplinas que conversam entre si, de certo modo, acho que para quem está iniciando é importante você entender primeiro conceitos de micro, conceitos de macro, mas não em livros de microeconomia e macroeconomia propriamente dito. Então, é interessante que você comece por um livro de introdução. Em livro de introdução à economia, você vai encontrar é, a base de microeconomia, uma base de macroeconomia, questões de que a economia trata, o objeto de estudo da economia. E quando você tiver uma noção melhor dessas análises micro que você vê nesses manuais de introdução, quando você for pegar um livro de microeconomia ou macroeconomia propriamente dito, você vai ter uma facilidade maior para acompanhar o andamento do conteúdo desses livros, tá? O que eu não recomendo, ou melhor, o que eu recomendo, mas com certo cuidado, eu acho que é uma dica bem válida que eu sempre procuro repassar para a pessoa que me pergunta, tá? Isso não é uma regra geral, obviamente, mas é um conselho meu, uma opinião minha, é ter muito cuidado com os materiais que você resolve adquirir, né? Então a gente sabe que é, tem gente que não tem problema em ler PDF, em buscar material na internet, mas tem gente que sim, quer comprar os materiais, quer comprar livros, e né, quanto mais melhor. Ok, se você puder comprar tudo, ok, compre, não tem problema, né? Mas vamos lá, aquela coisa, é, se eu precisar comprar materiais de economia, livros de economia para o CACD, vale a pena, né? Então, a resposta é sim, vale a pena, mas tenha um certo cuidado com os livros que você vai comprar. Porque você vai, como eu falei, você tem manuais de introdução à economia, mas você vai ter vários manuais de introdução à economia. Então, qual é o melhor manual de introdução à economia? E a resposta é a resposta que o economista mais gosta de dar. Depende. Depende. Então, por exemplo, voltando para aquela questão matemática que você falou, se você não tiver tanto problema com matemática, talvez um manual de introdução à economia da USP ele seja interessante para você. Se você já tiver uma certa dificuldade, precisar de uma coisa mais mastigada, precisar de uma coisa mais descritiva, talvez um manual já conhecido também, que é você tem encontra na internet, do Menkyo, do Gregor Menkyo, ele já seja mais interessante, né? Mas é aquela coisa, tudo é questão de o que é mais fácil para você, e aí a melhor pessoa para te orientar nisso é você mesmo, com auxílio de um professor também é o ideal, porque o professor vai pesar isso, né? Dependendo, ele pode até usar os dois livros para assuntos específicos, né? Mas dependendo, você segue uma linha só. Então, por exemplo, para você ter uma ideia aqui, tem assuntos que você vai pegar lá da parte da economia, da economia, que no manual da USP você consegue ler em 12 páginas, você consegue ler bem, ele traz o core mesmo do assunto que vai cair na prova, um modelo descrito bem seco ali, bem rústico, sim. Mas se você tiver um mínimo de facilidade matemática ali, ele dá as definições, dá o modelo, exemplo, acabou, né? O Menck ele vai contar a história de como surgiu o modelo, por que surgiu o modelo, da onde é que saiu a curva. Assim, você vai levar umas 50 páginas para ver aquilo dali. Então, é aquela questão, vale a pena? Depende da tua facilidade, entendeu? Se você vê que realmente não dá, o manual da USP está muito complicado, você não está tendo retorno nos seus simulados, você não está conseguindo acompanhar o livro, a linguagem do livro, vale a pena você perder entre aspas, né, perder um pouco mais de tempo com o manual do Menck. Se você vê que não está tá entendendo bem ainda, assim, o manual da USP, fica no manual da USP. Como assim, como são muitas matérias, né? Eu acho que eficiência e tempo são coisas preciosas nesse concurso. Então,
saber o que comprar, né? Para você economizar dinheiro até para outras matérias, materiais de outras matérias, ou cursos, ou o que seja. E saber fazer sempre essa ponderação. Então, às vezes, nem sempre um livro só vai ser bom para mim. Às vezes, eu preciso beber de várias fontes, né? Então, no curso que eu ministro, por exemplo, eu sempre uso muito mais de um livro. Eu nunca uso um livro só. É um capítulo de um capítulo de outro. Esse livro aqui ele mostra ISLM melhor. Esse daqui ele mostra a parte de macro mais economia aberta de uma forma mais adequada. E assim vai. A gente vai fazendo essa colcha de retalhos aí para facilitar o caminho, né? Mas a recomendação para quem está começando é avalie os manuais que estão disponíveis. Tem muito manual de introdução à economia disponível na internet. É muito fácil de encontrar, né? Disponibilizado. Tem os próprios guias, né? Que alguns professores já montaram, né? Dá uma olhada também e ver um pouco qual é a tua, né? Se você tem facilidade, você não tem preocupação com material mais cru, mais seco, ou se você é aquele cara que realmente precisa de uma coisa mais pega na mão e vamos devagarzinho aqui, que é melhor. Então, é um pouco de bom senso, e aí sim, a partir dessa noção, fica mais fácil para você tomar uma escolha, caso você queira comprar alguma coisa. E essa dica, só para encerrar, acho que ela vale tanto para manuais de introdução à economia, quanto para o resto de todos os materiais de economia das outras áreas, de macro, de micro, de internacional, né, e um pouco brasileira também, com exceções. E qual a diferença entre a primeira e a segunda fase? De novo, fazendo essa quebra que a gente já tinha feito no começo, nessas 4 sub-áreas, né, vamos chamar assim, eu acho que a primeira fase, ela tende vamos falar de micro, por exemplo, que eu acho o caso mais emblemático. Microeconomia, eles mudam muito. Assim. Microeconomia costuma cair bastante na primeira fase, né? Às vezes você encontra na segunda fase, mas o tipo de questão sobre microeconomia que você vai encontrar na primeira e na segunda fase é diferente. É diferente em complexidade? Em alguns casos, sim, é diferente em complexidade. Mas no formato em si, as questões elas tendem a ser um pouco diferentes. Então, por exemplo, em microeconomia, na primeira fase, você vai encontrar, a tendência é que você encontre questões um pouco mais técnicas, que exigem um pouco mais de conhecimento técnico do modelo, né? Numa segunda fase, dentro de uma questão dissertativa, talvez já seja interessante você utilizar a ideia e as conclusões desse modelo microeconômico e aplicar aquilo dali dentro de uma questão, para enriquecer a tua resposta, entendeu? Então, eu acho que essa primeira parte, ela, em teoria econômica, né, ela acaba sendo um pouco mais técnica, né? E na segunda fase, eu acho que eles cobram mais o teu entendimento de como você agregar aquelas ideias que você absorveu técnicas e transformar aquilo dali numa coisa que você consiga encaixar em uma determinada situação, em um determinado cenário que eles jogam para você ali, né? Obviamente, um padrão, não é uma regra, né? Às vezes você vai encontrar questões de segunda fase onde eles vão pedir para você explicar bem o modelo, como já aconteceu de questão na antiga terceira fase, né? Quando existia a terceira fase ainda, de pedirem para você, na questão de segunda fase, descrever o modelo Hack-Sheol-Lin, que é o modelo de economia internacional, puro. Então, descreva o modelo Hack-Sheol-Lin aqui da melhor maneira que você puder e a questão de segunda fase é essa. Mas eu vejo um pouco isso como uma exceção. Eu vejo que a regra mais é você saber aplicar esses modelos em algumas situações, saber encaixá-los, né? Eu acho que daí a importância de você saber tanto um pouco mais dessa questão técnica, você tem que absorver um pouco dos modelos, quanto desse entendimento. Então, eu entendi a dinâmica do modelo, mas ok, economicamente esse modelo me mostra o quê? Então, sabendo o que ele te mostra, você tem capacidade para levar ele, interpretar ele num cenário, aplicá-lo num cenário real numa segunda fase. Isso vai enriquecer muito a análise. E indo ao assunto de aulas, qual um erro muito recorrente que seus alunos fazem? Um quê? Desculpa? Um erro que sempre volta na economia. Um erro. É.
Nossa, tem vários. Mas eu acho que é, eu acho que é justamente esquecer essa. E aí, talvez fique até um pouco repetitivo, mas realmente é uma coisa que é extremamente importante. Um erro é você. Um dos erros principais, eu vou elencar dois aqui, talvez, para não ficar tão longo e nem para ficar nos mais importantes, vamos dizer assim. Eu acho que o primeiro seria você não se preocupar em tentar fazer esse link que eu falei para você. Então você entende o modelo ISLM, sabe montar as curvas bonitinho, sabe o que é que desloca o quê, como é que uma taxa de juros altera aquilo, como é que um nível de produto vai alterar aquilo, como uma oferta de moeda altera aquilo dali. Mas então o cara entende toda a dinâmica da coisa, né, a mecânica do modelo. Mas quando você joga aquilo para o camarada aplicar em uma situação, para explicar aquilo dali à luz do modelo, ele tem dificuldade. Então isso mostra o quê? Que você tem um conhecimento técnico bom da ferramenta, mas você praticou pouco com aquela ferramenta. Então você usou pouco aquela ferramenta em situações onde ela poderia ser uma saída, uma solução, uma explicação para algum problema. Então acho que os alunos eles pecam um pouco nisso, em tentar em treinar pouco, vamos dizer assim, treinar pouco essa ligação, em não se cobrarem tanto na hora de, não, vou focar mais em questões realmente onde a gente tenha aplicações diretas disso, né? E saber dosar, eu acho que saber equilibrar, né? Então, é importante você guardar, sim, um tempo para parte técnica, porque cai na primeira fase, bastante, como eu falei, é bem cobrado, essa parte técnica, teoria econômica, mas essa parte de aplicação em questões dissertativas, principalmente, eu acho que é fundamental e o pessoal não treina tanto quanto deveria, né? Então, geralmente, mesmo para alunos que estão começando, o que eu costumo fazer é o seguinte: eu costumo fazer um pouco de mistura, né? Então, eu coloco sim uma lista um pouco mais técnica, porque o indivíduo está começando agora, né? Está tendo um contato agora com a introdução à economia, seja a micro, a macro, mas eu sempre coloco questões ali abertas para ele refletir, para ele pensar situações onde ele possa utilizar aquilo que ele está aprendendo. Então, para ele fazer uma resposta mais extensiva mesmo, né? Mais aberta. No começo, obviamente, quando o aluno é muito iniciante, não nos moldes já finais naquela folhinha de resposta já da prova. Né? Não, deixa ele solto. Responde em quantas linhas, quanto você precisar, quanto você achar que deve. Mas consegue fazer uma ligação com o modelo aí, né? Quando o aluno ele vai evoluindo mais e consegue já está mais avançado na economia, já está mais entendendo a dinâmica dos modelos, aí sim, aí você já começa a cobrar mais ele, já começa a colocar nas listas de exercício e nos simulados questões que já cobram mais especificamente naquele formato da prova, nos pontos que a prova cobra mais, né? Naqueles atribuem mais pontos naqueles pontinhos específicos, né? Nos pesos que a gente chama. Então eu acho que essa questão do equilíbrio ela pesa muito, mas para quem está começando eu recomendaria que num primeiro momento entendesse um pouco mais essa parte técnica, né? Eu acho que é importante entender essa dinâmica econômica de como é que funcionam os modelos, mas sem esquecer, nesse primeiro momento, né, sem esquecer de treinar essa parte mais teórica também, né? E evoluindo essa parte teórica, né, quando eu digo evoluindo, se aproximando mais do modelo da prova à medida que você vai estudando, né? Até um ponto em que você vai se sentir pronto e você já pode treinar diretamente ali com o modelo da prova direto, fazer questões de provas anteriores, realmente, enfim. Mas eu acho que fazer esse mix, né? E aí, novamente, tem professor que faz menos, tem professor que faz mais, mas eu gosto de fazer esse mix para ajudar os alunos a ir desenvolvendo esses dois lados, eu acho bem importante. E é uma coisa que eles pecam muito, né? E eu acho que um outro ponto que eles pecam muito, às vezes, é realmente, como é que eu posso dizer? E aí, de novo, é uma visão um pouco minha, isso daí de outras aulas que eu vi e de alguns alunos que me mostravam como estudavam, né? Não tem um modelo certo ou um modelo errado, mas tem algumas coisas que você vê que dá para melhorar.
Então, para ficar no segundo exemplo, um ponto que eu digo assim que, isso aí para mim, cara, isso é um pouco errado. Você focar, às vezes você diz, não, mas essa parte aí que você está mostrando na aula, ou que tem no material que você mandou, ela não entra muito no edital, ela não está muito aqui no cronograma de economia. Por que você está mostrando isso? Né? E às vezes você está mostrando aquilo justamente para que, como a economia é uma coisa que a pessoa tem tanta dificuldade de internalizar, às vezes você tem que fazer um adendo antes de mostrar um assunto principal do core ali da prova, do edital, para introduzir aquele assunto. Né? Mesmo que isso tome uma aula e meia, enfim, uma hora que seja. Né? Porque aquilo vai facilitar enormemente o entendimento de um assunto mais complexo um pouco mais na frente. Então, tem um assunto X que não vai cair na prova, com certeza não vai cair na prova aquele assunto X, mas aquele assunto X ele é curtinho, ele é o professor sabendo e o aluno com mais experiente sabendo cortar bem o que é que ele tem que ver daquele assunto X, que não cai diretamente na prova, mas ele vendo aquele dali, ele consegue entender bem melhor e bem mais rapidamente um assunto que sim cai diretamente na prova. Então, acho que vale a pena, não vem a ser uma perca de tempo essa questão aí, vem até agregar, entendeu? Mas, obviamente, isso sendo bem feito e sabendo que pontos acoplar, que pontos não vale a pena acoplar, entendeu? Perfeito. E tem umas outras fontes que você recomendaria para a gente seguir ou ver a economia de outro jeito, além dos livros? Olha, tem, acho que tem muito podcast, né, para ficar aqui no exemplo que a gente está utilizando, mas assim, tem muito, assim, você tem aquela coisa de garimpo, vai acabar sendo um pouco como todas as outras matérias que tem na prova. Você vai ter que garimpar um bocado, assim, na internet mesmo você encontra muito material gratuito, mas como a gente sempre fala, né, tem que fazer a filtragem para ver se aquele material é válido, se ele é válido para o teu contexto, para as tuas dificuldades, etc. Né? Mas uma coisa que eu acho que vale muito a pena você estar sempre olhando são, por exemplo, colunas sobre economia em jornais, com frequência um pouco maior. Né? Então, principalmente quando você está vendo macroeconomia, vamos dizer, que é o que o pessoal está mais acostumado, porque são aquelas notícias que saem mais em jornal, você está mais acostumado com aqueles termos, porque escuta no dia a dia, né? Então, o pessoal acha que acaba sendo mais fácil, né? E microeconomia tem termos que você já não escuta tanto no dia a dia, vamos dizer assim. Então, fica uma coisa mais técnica, mais abstrata. Mas eu acho que para esse lado aí vale a pena você acompanhar um pouco mais de jornalistas que escrevem sobre economia, mesmo não sendo economistas, então colunas de economia de jornais de circulação, de grande circulação mesmo, né? Acompanhar semanalmente, pelo menos. É, tentar ver se você usa alguma outra plataforma de auxílio, se você, enfim, tem alguma fonte de leitura mais fixa, tentar trazer alguma matéria que você leu a respeito de, sei lá, caiu o preço do petróleo, a inflação atingiu não sei o que, uma geada atingiu região tal. Então, como é que aquilo dali poderia ser explicado dentro de algum dos modelos que eu estudei? Ou não poderia? Entendeu? Então, é você começar a tentar ver essas matérias com um pouco mais de profundidade. Eu acho que isso vai atraindo um pouco mais você. Né? O que eu recomendo, né, que o pessoal não faça, né, indo no sentido oposto, fugir um pouco. Assim, não fugir porque é preconceito, mas ter mais receio, vamos dizer assim. Então, cuidado maior com essas coisas que dizem assim: eu vi uma página ali que tem economia fácil, economia simples, economia, não sei, microeconomia em 5 aulas, não sei o que. Cuidado com isso, né? A microeconomia descomplicada. Então, tem um certo cuidado com isso. Não estou dizendo que o cara é um picareta, que o cara não sabe fazer negócio, mas é, talvez não seja aquela microeconomia que você está precisando, né? Então, acho que assim, para quem tem um conhecimento razoável, para quem já iniciou, já está na caminhada, eu acho que qualquer leitura seja de jornal, seja de revista, ver as matérias da própria The Economist, acho que eu recomendo, é muito válido, acho muito válido.
né? Até por ser uma revista de renome, é uma revista onde você consegue fazer muito isso, que é trazer esses modelos. Eles próprios citam alguns modelos, nominalmente, em algumas matérias da revista. Com o tempo, você mesmo vai ser capaz de linkar aquilo ali com um pouco de geopolítica, um pouco de economia internacional, com um pouco de então vai ter uma questão de tarifas ali que entra na economia internacional, então isso vai afetar o câmbio de certo modo, etc. Então, com o tempo, você vai vendo que aquele ali vai ficando menos economês para você e vai ficando um texto mais claro, uma coluna mais clara, né? Então, assim, há milhões de leituras que eu poderia te recomendar aqui, mas eu para filtrar novamente, né? Eu ficaria mais em alguns podcasts, eu acho. Um podcast desses mais clássicos mesmo de economia. Eu confesso que eu não acompanho muito podcast de economia, né? Mas o da The Economist é bom, se você tem um inglês legal, dá para você acompanhar. Tem um da USP também, se não me engano, que é muito bom, que dá para você acompanhar. É, colunas de alguns economistas. Aí, mas eu não gosto da linha desse cara, que é uma linha mais liberal, ou é uma linha mais heterodoxa. Não importa. E, por enquanto, é bom você ver de tudo, porque é justamente o entendimento, é para você ver se você está tendo entendimento de tudo. Então, eu não gosto de ler a coluna de fulana porque ela é mais progressista, eu tenho uma visão mais keynesiana da economia. Eu não gosto de fulano porque ele é muito ortodoxo, é muito a Smith é muito liberal, eu não gosto. Não é isso. Lê os dois. Sabe? Na dúvida, lê os dois, porque o importante é o entendimento da coisa. Então, acho que um ou dois podcasts, mais um acompanhamento regular, semanal, 2 vezes por semana ali, de um podcast, de uma revista como a The Economist e algumas colunas de jornal, acho que são suficientes para você ter esse acompanhamento aí. Tá bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre ateliê diplomático. Qual é o objetivo do curso? Então, o ateliê, na verdade, a gente fala do curso, mas ele, na verdade, a ideia dele, quando ele foi montado, ele era mais do que um curso, ele era um projeto mesmo. É um projeto até ambicioso, assim, porque a ideia era justamente nisso que você falou um pouco, nisso que a gente está falando até agora, que é essa dificuldade que muita gente tem de como começar, por onde começar, com quem começar, vale a pena fazer um curso, não vale a pena fazer, como é a prova, como não é a prova, não tem bibliografia, enfim, todas aquelas dúvidas que você enlouquece no começo. Né? Então, a gente sentiu que era enorme a quantidade de pessoas que têm esse problema e, ao mesmo tempo, não só tinham esse problema, como também, mesmo, entre aspas, superado esse problema, você encontrava muita coisa na internet, por exemplo, mas era muita coisa dispersa. Então você encontrava muita coisa jogada e você tinha que, de novo, fazer uma filtragem absurda, ou você encontrava muita coisa, mas às vezes em grupos fechados. Aí vê o camarada tá chegando agora sozinho, sem ninguém com ele tem que saber aonde procurar, se aquilo ali é de acesso público, se não é de acesso público. Às vezes tem um material que é mais interessante, mas está preso num grupo, no WhatsApp, você tem que ter acesso àquele grupo, ou no WhatsApp ou no Facebook, e só vai ter acesso àquele material se tiver acesso ao grupo, sabe? Então, dificulta um pouco esse negócio. Então, assim, dá para fazer essa mistura entre materiais, onde você consegue com particulares e da parte pública, vamos dizer assim. Então, desde um acesso, por exemplo, a materiais da FUNAG, como a gente conhece, né, que é de acesso público, até materiais de grupos que montam grupos no WhatsApp e o pessoal vai buscando aqueles PDFs ali na internet e já sabe mais ou menos a bibliografia não oficial que se usa e joga uma porrada de livros e textos e exercícios em drives do grupo, né? Então, é muito complicado para o indivíduo juntar tudo isso sozinho, né, sem nenhuma orientação. Isso vai tomar uns bons meses dele, vai se aperrear um bocado, vai errar muito, vai gastar muito dinheiro comprando material que não deveria ou não valeria a pena comprar, ele vai notar isso depois, infelizmente. Então, assim, vendo isso, qual foi a ideia?
A ideia da gente, quando surgiu a ideia do projeto, era um pouco isso. Era orientar esse pessoal que estava começando, né? Não só para a parte da economia, mas de um modo geral, a nível de concurso. Tá, olha, você está começando, por onde é que você deve começar a verificar as coisas? O que é que você deve começar? Você pode baixar na internet mesmo, por onde, o que é público, o que é que você pode tentar onde não é público. Então, tem grupos tais que são muito receptivos, tem grupos tais que você vai encontrar em tal rede social, tem um podcast que você pode acompanhar aqui que é legal, que sempre dá boas dicas. Você pode ir acompanhando em paralelo, como você falou aí, materiais de revista, qual jornal, etc. O que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, enfim, dá um norte para esse indivíduo, né? O nosso objetivo primeiro era esse. E, além disso, esse era o primeiro grande motivador do projeto. O segundo grande motivador do projeto era um pouco de uma certa, vamos lá, não falando de uma palavra melhor, uma certa revolta que a gente tinha com no formato como a preparação para o curso ela era oferecida por determinados agentes no mercado, sejam cursos ou sejam professores particulares, né? Que cobravam um preço que, na visão da gente do ateliê, era uma coisa exorbitante, né? Assim, e claro, na época a gente não tinha muito conhecimento, mas a gente chegou a ver algumas coisas, inclusive debater, e dizia assim, né, cara, estão cobrando isso daqui, é um preço absurdo, na minha opinião, né? E o que eles entregam poderia ser entregue com um preço muito mais acessível e com qualidade razoavelmente boa, né, em termos técnicos. E em termos de qualidade de conteúdo, você consegue fazer alguma coisa semelhante com um custo muito menor. Então, quando você, sei lá, cobra trocentos reais aí por um pacote de estudos, né, num curso desse aí, eu até brincava, vou dizer, poxa, se eu vou pagar um negócio desse aí, o cara praticamente tem que fazer a prova para mim, né, porque, né, então, assim, o cara tem que estar 24 horas disponível para mim, tem que ter aula todo dia, tem que ter, se eu ligar para o cara 2 da manhã, ele vai me atender, porque eu quero tirar uma dúvida, porque eu estar pagando esse preço aí, cara, é só nessas condições de olhe lá, né, então, e entra um pouco naquele problema que você falou também, né, às vezes como a maioria dos cursos eles são não presenciais, isso acaba já distanciando um pouco o aluno, né, do professor. Então, por mais que você tenha, os professores tentem ainda fazer algum contato, alguma coisa ali, eles ainda ficam muito presos à metodologia do curso, etc e tal, certo? É, enfim, assim, então eu vejo que muita coisa que eles forneciam, que era fornecido, não é que não fosse válido, era válido, mas assim, dava para ser mais acessível, né? Então isso foi uma coisa que a gente pensou muito e disse, cara, por que não a gente tentar, talvez um pouco mais na frente, depois que a gente esclarecer esse pessoal que está iniciando, né, no concurso, tentar oferecer para o pessoal que está se preparando para os SDistas uma coisa com qualidade legal, com qualidade boa e ver que dá para ser um preço muito mais acessível, né? E obviamente, assim, eu não estou criticando aqui empresa tal, A ou B, ou professor A ou B que cobra 300, 400, ou um curso que cobra 1.000, 2.000 no pacote. Não, Cabe ao aluno determinar, né? isso cada um determina o seu preço. Isso aí fica ao critério de cada um. Né? Paga quem quiser. E assim, eu também não estou dizendo que não se entrega o que é necessário para a prova. Se entrega, muitas vezes se entrega. Mas a gente achava que havia um distanciamento muito grande nessa relação professor-aluno. Às vezes eles não estavam tão acessíveis quanto era necessário, né? Para dúvidas pontuais que às vezes eram necessárias, mas porque o professor só tem acesso, só tem disponibilidade para dúvida em tal horário, porque é do curso tal e é do curso fazer isso, é uma dinâmica. Ou então é um professor particular que já é famoso, já tem nome no mercado e por conta disso o cara tem, sei lá, 20 alunos e tem uma feira de espera de 40 e você só vai poder ter uma dúvida com ele por semana, num domingo, às 5 da tarde, se não quiser, problema seu, tem 40 na fila que quer,
sabe? Então, assim, eu digo, cara, não existe isso, velho. Isso é um absurdo. Então, se você pegar como eu te falei, daquelas barreiras de entrada ao concurso, elas já são complicadas por si só. Porque se você vê a dificuldade para ser diplomata hoje é a prova, obviamente é uma dificuldade, a prova é difícil. Mas as dificuldades começam muito antes da prova. Então você vai, vamos fazer a filtragem. Então pega a população brasileira inteira. Então você vai filtrar quem já tem curso superior, desse pessoal que tem curso superior, quem tem interesse, quem conseguiu ter a informação de que existe um processo de seleção para a carreira, desse pessoal que soube desse processo de seleção, ele tem que ter interesse em seguir essa carreira, né? Ele tem interesse em seguir essa carreira, né? Não, decidi que eu vou querer seguir essa carreira e vou fazer a prova, né? Ok, então, meu caro, se prepare, porque você vai ter uma preparação legal. Então, você vai abdicar de dinheiro, você vai abdicar de tempo, você vai abdicar de muito, muito prazer de curto prazo aí durante um tempo legal, né? Então, você entra meio que num paradoxo, né? Então, você precisa trabalhar para poder ter renda, para custear um curso nesse nível, já que você não tem tanta base, né? Mas se em compensação, se você trabalhar em tempo integral, pegar um emprego, sei lá, 8 horas dia, há casos que são exceção, são pontos fora da curva, que conseguem, né, também, mas no geral, você pega um cara com um emprego desse e que o dinheiro dele todinho é para pagar o cursinho, é difícil para um cara desse. Porque ele trabalha o dia inteiro para pagar o curso, né, e tem pouco tempo para estudar. Mas, então eu vou diminuir o trabalho para estudar mais. Só que se você diminui o trabalho, você perde renda e não consegue pagar o curso e não consegue comprar os livros, etc. E aí, como é que você resolve esse dilema? Né? Então, você tem que se adequar de alguma forma durante um bom tempo. E é complicado. Né? Quem estuda sabe que é complicado. Então, esse foi mais um motivo de dizer, poxa, mais um motivo para a gente democratizar mais esse acesso. Então, se você somar isso tudo que eu te falei até agora, você já viu aí umas 3, 4 barreiras enormes para quem quer seguir a carreira, né? E fora que nada garante que se você for direitinho desde o começo, estudar 8 horas por dia, bonitinho, se tiver, teu pai te banca, tua mãe te banca, alguém te banca, ele só estuda, tem acesso a todos os livros, a tudo bonitinho, nada garante que você vai passar na primeira, na segunda, na terceira. A gente sabe que não é só nível de conhecimento que define se você vai passar numa prova. Então, o que é que acontece nesse sentido? Há uma série de barreiras que acabam excluindo muita gente. E a gente sabe que, querendo ou não, o CACD ainda assim é um curso, é um concurso que ele é muito elitizado. Ele é um curso que, geralmente, se você for pegar o candidato médio, mudou muito nos últimos anos, né? Isso aí é verdade. E vem mudando. Mas se você pegar, ele ainda é um curso muito elitizado. Boa parte dos candidatos são candidatos que têm um nível de renda mais elevado, ou tem pais ou alguém que custeia uma parte dos custos de estudo, né? Mas à medida que o tempo foi passando, em anos mais recentes, você vê que muito do perfil desse candidato está mudando. Então, muito mais gente está tendo acesso ao que é CACD, o que é Itamaraty, o que é diplomacia, gente com um nível de renda menor, que tem seu trabalho de meio período, ou que ainda é estudante, e que não tem o mesmo nível de renda que essa elite que era a que fazia o concurso no país tinha antes. E esse pessoal, hoje, se você for verificar, eu não tenho números disso aí, mas é muita gente. Eu chuto do que é muita gente. Então, quando você pega esse estilo de preparação, o camarada diz, olha, eu não tenho condições de seguir só fazer um estudo autônomo, autodidata. Eu preciso de alguém que me oriente em professor particular, um curso, né? E aí você já vamos dizer que você é um cara classe média baixa, tua mãe trabalha, é comerciária, teu pai é pedreiro, alguma coisa, mas você quer ser diplomata. Você tem o direito de ser, claro. Então foi lá, pagou sua faculdade, terminou bonitinho e quer ser diplomata. Superou essas barreiras todas aí, vai estudar, fez uma poupança, teu pai está se esforçando ali, tua mãe está tirando da goela para pagar alguma coisa para você. Você também acaba fazendo um bico ali, né, para te ajudar na preparação. Então o concurso tem 3 disciplinas, eu só posso pagar uma, qual é que eu vou fazer? Né? E quando você vai ver tudo isso, Amanda, no fim das contas, o meu ponto é, você já excluiu 90% dos candidatos aí. Porque esse cara vai dizer, bicho, por que eu tô tendo essa desgraça desse trabalho todinho
para um concurso complicadíssimo, né? Que tem relativamente poucas vagas. Se eu posso estar fazendo um concurso mediano, se eu posso estar fazendo um concurso um pouco mais simples, ter uma renda razoável e seguir minha vida, né? Então é aquela coisa. Se é um sonho realmente forte em você, aquela coisa que eu é isso, não é, e eu vou ser diplomata, custe o que custar, nem que custe o sangue, é complicado. Você vai sofrer muito se você é um cara classe média baixa, que depende de trabalho, depende de renda. Então, basicamente, você não vai ter acesso às mesmas coisas que outras pessoas têm. Então, se você não é filho de pais relativamente bem remunerados, que têm um bom trabalho, ou você mesmo, já seja um cara concursado, que tem um emprego público, por exemplo, de meio período ali, que te permite estudar à tarde e fazer um cursinho à noite, você já vai estar numa desvantagem muito grande. E não é nem de vontade, às vezes tem mais vontade do que esse cara, mas você não tem recurso. E a partir do momento que você cobra 1.000, 2.000 reais, 100, 200 reais por uma aula, você está excluindo, se você for pegar o perfil desse pessoal que entrou hoje nesse mercado, nessa concorrência, vamos dizer assim, de CACD, você exclui 90% desses alunos. E, Bruno, mas você está falando isso com base em quê? Com base na página do Ateliê Diplomado. Como eu te falei, lá entra muito desde 2018 que tem seguidores lá na página do Facebook. E uma das coisas que a gente mais interagia com o pessoal e mais via era justamente isso. Eram pessoas que não sabiam por onde começar, e era o primeiro direcionamento que a gente dava, e eram pessoas que tinham esse problema que eu estou falando para você. Então, assim, você tinha falta de algo mais acessível para elas. Acessível financeiramente, alguma coisa que fosse mais viável, que permitisse a ela ter um acesso àquele concurso ali de uma forma, vamos dizer assim, minimamente mais justa. Né? Não que um cara que faça cursinho necessariamente vai passar e um cara que não faça não vai. Né? Não é isso. Mas, cara, se você pode oferecer isso daí a um preço muito mais baixo e dar um acesso a boa parte desses 90% que ficaram de fora, por que não? Né? Então, a ideia do ateliê, no momento posterior, era o seguinte, então, já que o mercado de professores particulares e de cursos não está abrangendo esses 90%, estão excluindo eles, né, por conta desses preços absurdos, independente da metodologia dele ser boa ou não, e não é isso que eu estou julgando. Ok, então vamos tentar criar alguma coisa mínima. A gente não é expert, a gente não é professor de renome aí nacional, a gente não é ex-diplomata, mas nós somos pessoas que têm um conhecimento bom de matérias que caem no concurso e a gente tem a noção de que a gente pode dar uma aula tão boa quanto esses caras, ou até melhor, e é um preço totalmente acessível para esse pessoal. Né? Então, assim, no começo a ideia do projeto era mais orientação. Depois a ideia foi, era no momento posterior à orientação, expandir esse acesso via curso, entendeu? Para esses 90% que estão desassistidos. E aí, só para encerrar a história, isso foi em 2018, né? E aí, em 2018, aconteceram uma série de problemas com o pessoal do grupo lá, do ateliê. Assim, foi um ano terrível, assim, incrível. Eu perdi minha mãe, aconteceram outras coisas ruins. Um amigo da gente também, que fazia parte da área de história brasileira, precisou sair também por questões financeiras. Um amigo da gente cuidava mais da parte técnica, também precisou sair, enfim. E acabou parando um pouco o projeto durante o ano 2019, entendeu? E aí, em 2020, já com a coisa um pouco mais estabilizada, eu vi que disse, não, cara, eu acho que dá para retomar a ideia do ateliê. Aí eu falei com esse meu colega da parte técnica e disse, cara, vamos retomar isso daí, vamos, né? A gente falou com essa amiga da gente também que estava no projeto, vamos retomar. Ela disse, agora eu não posso, agora eu estou com outras coisas, estou com outro trabalho agora, mas talvez mais na frente, em dando certo, eu entre de novo, né? E a gente está com essa proposta, essa turma aí que já está dentro e que está para entrar ainda, entendeu? Então, o que é que mudou de lá para cá? Assim, a essência é a mesma, continua sendo orientação e curso, né? Com um preço bastante acessível. E por enquanto, como a equipe é muito pequena e é muito trabalho para pouca mão, como se diz, né? Esse meu colega ele cuida só da parte técnica, ele não dá aula, né? E eu estou com as aulas de economia, né? Mas assim, a ideia é que o curso e o projeto eles cresçam, né? Eles sejam um pouco mais vistos. Assim que a gente recomeçou o trabalho do projeto agora em 2020,
A primeira coisa que eu fiz foi expandir a visibilidade. E aí foi quando eu comecei a fazer conta no Instagram, comecei a fazer o canal no YouTube, que ainda não está sendo movimentado, mas será movimentado muito em breve. E continuar trabalhando no Face, enfim, nas redes sociais. E não deixar essa questão dos cursos para depois, fazer ela para e passo ali, essas orientações que a gente está conversando aqui sobre candidatos iniciantes, né? E, então são só cursos para candidatos que estão iniciando. Não, né? Essa outra coisa, a preocupação que a gente tinha era fazer um curso on demand, que a gente vai chamar assim, né? Então, você quer um curso mais geral sobre economia que aborde toda a parte de economia do concurso? Ok, a gente monta, né? Você quer um curso só da parte de macro, né? Focar em macro, a gente monta, a gente adapta. Tem aluno que quer curso só com exercício. Ok, já está avançado, já está estudando há 1, 2 anos, só quero exercício, já vê a teoria toda, só quero exercício. A gente adapta também. Então, dando para adaptar, a gente adapta. E qual é o preço que vocês cobram? É um preço fixo, não é? Não é um preço fixo, porque vai depender muito da demanda do aluno, do que ele quer, da quantidade que ele quer, do tempo que ele quer, mas com certeza a gente sempre preza por essa qualidade e por manter nesse nível de que, por mais caro que seja, sempre vai ser um preço muito, muito, muito abaixo do que geralmente é cobrado por aí. E como é que a gente pode entrar em contato com vocês? Por enquanto, como quem está na linha de frente agora sou eu, né? Tanto para as aulas quanto para agora que entrou um membro novo no grupo que está ajudando mais nessa parte de marketing digital, né? Vamos dizer assim, porque depois que a gente voltou ficou complicado, porque era só eu e esse meu amigo para tocar esse projeto que era ambicioso. E aí era ruim, porque eu tinha que fazer aula, eu tinha que dar aula também, eu tinha que cuidar da parte técnica, que o meu colega às vezes não dava conta de tudo. É, enfim, então estava andando muito devagar por conta disso. Então, agora entrou um outro colega para essa parte técnica e de marketing que vai dar uma acelerada também, né? E dá para entrar mais 2 ou 3 professores em breve, a gente espera que dê certo. E para entrar em contato, a gente vai começar, uma coisa importante a se dizer, né? A, a, as redes elas estão um pouco meio paradas, né? Se você for observar justamente por conta dessa parada que a gente deu, mas a ideia é retomar agora e fazer um trabalho semanal, contínuo, nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube e tal. E, por enquanto, para quem quiser ter acesso com a gente para o curso, para materiais, etc., aí pode entrar em contato lá pelo Instagram mesmo, do ateliê, né? Quando a gente conversa lá, pode mandar um direct lá que a gente conversa. Tem a opção tem o e-mail também, né? Você vai encontrar o e-mail da gente lá. Tem meu e-mail pessoal, tem a página no Facebook lá onde você vai encontrar todos os endereços também, locais abertos para pergunta. Já vai ter alguns materiais lá, um pouco antigos, mas que para quem está começando, está escutando aí a gente agora, alguns materiais que estão lá na página do Face, eles ainda, apesar de serem 2018, eles são bons materiais introdutórios para te dar uma orientação de como, por onde começar, né? Tem um material muito bom lá que um amigo da gente fez, essa que saiu, que, por exemplo, ela fez um levantamento histórico bem interessante das provas anteriores, do que caia mais, em que, como, tal, etc. É onde você poderia buscar material para tal matéria, para tal matéria, para tal matéria. Então, está tudo bem organizadinho lá em postagens que ela foi fazendo. Tem alguns vídeos com trechos de aulas que a gente colocava lá também na época. Então, assim, a ideia é fazer tudo isso em paralelo agora. Postar esses materiais e, ao mesmo tempo, não deixar o curso para depois. Existe o curso Ateliê, mas o curso Ateliê ele é um braço do projeto Ateliê, entendeu? O projeto Ateliê ele tem esses dois focos. Essa orientação para quem está começando, para quem já está no caminho, e sim, também é um curso de mercado para quem tem esse interesse aí de fazer a prova e tem essa necessidade de um curso também. Só que dentro desses parâmetros que a gente acha justos e que a gente acha que deveriam ser feitos, com qualidade de conteúdo, sim,
mas com um preço acessível a todo mundo. Não seja nada fora do radar de ninguém, entendeu? Tá, muitíssimo obrigada, professor. Ok, eu que agradeço. O senhor tem mais um recado para os CACDistas? Tenho vários, né? Sempre tem, né? Nunca falta. Eu acho que o primeiro é justamente esse. Para quem está começando, principalmente, eu acho que a primeira coisa é não se desespere, tá? Vai levar um tempo, é normal. Vai levar um tempo para você organizar a sua rotina e para você organizar o teu core ali, o teu centro de monitoramento, vamos dizer assim. Isso leva um tempo, sim. E mesmo quem já está mais avançado, às vezes faz reajustes na caminhada, sempre faz, né? E eu acho que a primeira dica seria essa: não se desespera, né? Começa sim correndo atrás de materiais em grupos, materiais públicos, dá uma olhada lá mesmo na página da Teleg, você vai encontrar algumas coisas. Se informe com amigos que já estão adiantados nos estudos, isso é muito importante, você ter a orientação de um amigo que já fez a prova ou já fez algum curso, né? Acompanhe também a página dos cursos que tem disponíveis aí no mercado, é, é sempre válido, né, também. Veja realmente, caso você seja um candidato que tenha um lado financeiro mais limitado que a maioria das pessoas, pense muito bem antes de você alocar seu dinheiro em alguma coisa, né? Você vai ter que alocar seu dinheiro em alguma coisa, mas pense uma, duas, três vezes antes de fazer isso, né? Porque depois pode fazer muita falta isso. Né? Isso é uma questão que a gente vê que é muito importante e onde o pessoal peca muito. E sempre foque naquele tripé que a gente chama. Eu acho que é um tripé que é muito importante, que você só vai notar depois de algum tempo. Né? Então, acho que é aquele tripé que a gente fala tem a disciplina, né? Então, primeira coisa, seja honesto com você mesmo, tenha disciplina, não queira fazer mais do que você aguenta, nem menos do que você consegue dar. Então, ter disciplina, antes de tudo, é ser honesto com você mesmo. Então, não se começa estudando 6, 7 horas por dia, ninguém começa assim, né? Então, eu aguento 2 horas, ok, faça as 2 horas por dia, desde que você consiga fazer as 2 horas por dia, mas faça. Depois você aumenta, mas não aumenta para 6, aumenta para 2 horas e meia, alguma coisa do tipo. De quanto em quanto tempo? Não sei, isso aí vai depender muito de você. Então, semanalmente, mensalmente, etc. Depende do teu ritmo, né? Outra coisa que o pessoal, dica que eu posso dar, que é até uma dica boba, mas muita gente faz isso, impressionante. Eu gosto mais de geografia e odeio economia. Então, eu vou ler um livro de geografia e vou deixo a economia para lá. Ok, é a economia que vai acabar com você na prova. Não adianta correr. Então, tenha um equilíbrio nisso daí. Isso é para qualquer prova. Isso aí não é para o CACD. Mas para o CACD eu acho que isso tem um peso maior. E é dentro desse tripé. Então, ter essa disciplina que eu falo, essa disciplina é honestidade com você mesmo ao longo do tempo, saber tua resistência, né, basicamente, e como estudar, né. O tripé seria essa questão da disciplina, a questão do projeto. Então, tenha um projeto traçado, tem esse projeto de longo prazo traçado, mas tem ele quebrado em etapas. Então, eu tenho um projeto para esse mês, eu tenho um projeto para o segundo mês, para o terceiro mês, até a data da prova. Então, a big picture, o projeto é a prova, até a prova, mas quebra esse projeto em partes menores que vai ficando mais fácil. Eu acho que esse é o que a gente pode dizer que é o segundo ponto do tripé, que é ter uma organização. Quanto mais quebrada for essa organização, mais fácil é de você cumprir as metas. Metas menores acabam se tornando mais factíveis, nesse caso. E a gente volta à questão da honestidade. Seja honesto com você mesmo, cumpra as metas, por menores que sejam, né? E eu acho que a terceira parte do tripé, que talvez seja mais estranha para encerrar aqui, Amanda, mas que pouca gente segue, é incrível. Mas eu acho que é o seguinte, tem um pouco de frieza. Acho que o termo é esse. Tem um pouco de frieza mesmo. Porque, vamos dizer assim, muita gente vai empolgado e estuda feito um alucinado, né? E
cara, assim, calma. Não precisa tirar 10 em tudo para ser aprovado, né? Não precisa fechar as provas inteiras para ser aprovado. Estuda de forma correta, estuda de forma ponderada, saiba estudar. Não adianta você ler 10 livros, quando só precisava ter lido 2 capítulos de um livro e resolver o problema da mesma forma, né? Cara, se a orientação é que você leia 2 capítulos de um livro, leia os 2 capítulos de um livro. Não vá ler o livro inteiro, não vá ler 10 livros. Quer ler os 10? Passe, depois você lê os 10 quando você for diplomado. Vai ter o tempo do mundo para você ler os 10 livros, até 20 se quiser. Então, não cair nessa tentação também, entendeu? Então, assim, e frieza que eu falo é ponderação. Então, é saber que é uma prova, querendo ou não, uma forma de ver. Ah, Bruno, mas é muito frio essa forma de ver. Mas é isso. É um jogo. A prova acaba sendo um jogo também. Então não é só questão de quem sabe mais, quem sabe menos. Eu já vi casos de pessoas geniais que não passaram e pessoas medianas que souberam usar bem as regras a seu favor e passaram. Né? Então, assim, não é o cara ser uma enciclopédia ambulante que vai fazer o cara ser aprovado. Então, quando eu digo frieza, é no sentido de entenda bem as regras, entenda bem o que é cobrado, entenda o que é mais cobrado, o que é menos cobrado, o que vale a pena, o que não vale a pena, e em cima disso, molda a tua estratégia. Molda a tua estratégia de estudo, dado o teu tempo, dado o teu dinheiro, dado a tua realidade, etc. E tal. Isso é estudar com um livrinho de regra embaixo do braço até o concurso. Acho que isso é mais importante, entendeu? Então, eu acho que a minha dica principal é nesse tripé aí. Então, é disciplina, é projeto e essa frieza aí que é ir com um livrinho de regra embaixo do braço e saber jogar o jogo. Então tá, olha, muitíssimo obrigada. Vamos ficar ligados Eu que aí. agradeço. E, pessoal, acabou o episódio por hoje. Fiquem ligados no canal que vai ter muito mais. Tchau, tchau!